Olá pessoal, tudo bom com vocês? Hoje a gente vai conversar sobre o recurso agravo interno. O agravo interno, que é um recurso previsto lá no artigo 994 do Código de Processo Civil e tem o seu desdobramento no artigo 1021, um único artigo para falar de um recurso que é tão importante, é de extrema importância e pouca gente dá bola para esse recurso, mas é um recurso que a gente tem que tomar muito cuidado, muita atenção. Vamos falar então do agravo interno sobre esses mesmos 5 elementos: cabimento do agravo interno, os efeitos do agravo interno, a tempestividade, o preparo e o procedimento. Então veja, o agravo interno, ele é o recurso cabível de qual decisão, né? Ou quais decisões estão passíveis do recurso agravo interno. O agravo interno, ele é cabível contra a decisão monocrática. Que decisão monocrática é essa? A decisão do relator. É a decisão monocrática proferida pelo relator do tribunal do segundo grau. Então, esse agravo interno é contra essa decisão monocrática que decide o quê? Contra a decisão monocrática do relator de um recurso, do relator da minha apelação, do relator do meu agravo de instrumento, que nega o segmento do meu recurso, ou seja, não conhece o meu recurso, ele paralisa ali em algum requisito de admissibilidade, ou é aquela decisão monocrática do relator que julga com base no artigo 932, ele analisa a minha apelação, o meu agravo de instrumento e verifica que o meu recurso é contrário a uma súmula do STJ, do STF, é contrário a um incidente de resolução de demandas repetitivas, é o IRDR, ou seja, ele já paralisa ali o teu recurso. Ou ainda, aquela decisão monocrática do relator, que ao receber o meu recurso, por exemplo, de agravo de instrumento, onde eu pedi efeito suspensivo, nega o efeito suspensivo. E eu quero recorrer porque eu acho que a minha decisão interlocutória tem que ter, que o meu recurso de agravo de instrumento representativo daquela decisão interlocutória tem que suspender a eficácia da decisão. Então, o agravo interno, ele vai ser interposto contra a decisão proferida pelo relator do Tribunal de Justiça, pelo relator do TRF, quando do julgamento da minha apelação, quando do julgamento do meu agravo de instrumento. Nessas 3 hipóteses, ou quando o relator não faz o exame de admissibilidade, ou seja, o meu recurso para em algum requisito de exame de admissibilidade, que o relator, ao fazer o exame de admissibilidade, já verifica, não, esse recurso não pode passar, não vai ser levado para julgamento, ou quando ele decide nos moldes do artigo 932, ou quando o meu recurso, eu peço determinado efeito e o juiz, o relator, nega esse efeito, né? Nega o efeito suspensivo, ou no caso da minha apelação, que tem o duplo efeito, mas vamos supor que seja a hipótese de ela ser recebida só no efeito evolutivo, e o relator vai lá e concede também efeito suspensivo. Então, atribuição de efeitos, artigo 932, ou a decisão monocrática que o relator não conhece o meu recurso por esbarrar em algum requisito de admissibilidade. Então, essas são as hipóteses de cabimento do agravo interno. Então, veja que o agravo interno ele é um recurso que ele vai atingir uma decisão proferida pelo relator da tua apelação, pelo relator do teu agravo de instrumento já no tribunal. Então, essas são as hipóteses de cabimento. Segundo elemento do agravo interno, os efeitos. Agravo interno tem só efeito devolutivo, o agravo interno não tem efeito suspensivo, então ele só devolve para o próprio tribunal aquela questão que precisa ser, no seu entendimento, corrigida. Terceiro elemento, tempestividade. Agravo interno tem prazo de 15 dias para ser oferecido. Então, da decisão monocrática proferida pelo relator, você vai ser intimado e terá 15 dias para entrar com o agravo interno. Quarto elemento, preparo. O agravo interno, assim como o recurso de embargo de declaração, não tem preparo. Então, você pode entrar e deve entrar com o teu agravo interno, independentemente do recolhimento de custas recursais, porque agravo interno não tem preparo. E quinto elemento, o procedimento. Então, como é que funciona a lógica do agravo interno? O agravo interno, então, ele pressupõe o julgamento de um outro recurso. Então, você entrou lá com a tua apelação, você entrou com um agravo de instrumento e o Tribunal de Justiça, o relator,
da tua apelação, do teu agravo de instrumento, ele vai proferir uma decisão monocrática, que pode ser: não conheço o teu recurso, porque esbarrou em algum requisito de admissibilidade, ou alguma das situações ali do 932, é contrário a uma súmula, é contrário ao IRDR, ou você pediu aqui o efeito suspensivo e eu tô negando. O relator preferiu uma dessas decisões. Cabe agravo interno? Cabe agravo interno. O agravo interno vai ser protocolado direto no tribunal, para que tenha uma decisão colegiada desse teu recurso. O que vai acontecer? O relator vai fazer o exame de admissibilidade do teu agravo interno e vai intimar a parte contrária para oferecer as contrarrazões e vai realizar o voto. E nesse ponto, o Código de Processo Civil veda ao relator reproduzir os mesmos fundamentos da decisão agravada. Aí o relator vai fazer o voto e já leva o teu agravo interno para julgamento, para que, em decisão colegiada, ou o Tribunal de Justiça ou o TRF decida se realmente aquele teu recurso de apelação, se realmente aquele teu recurso de agravo de instrumento tem que seguir, não tem que seguir, enfim, o que vai acontecer, se portanto, o teu agravo interno vai ser provito ou não vai ser provito. E uma questão importante em relação ao procedimento diz respeito ao julgamento. Se o teu agravo interno for julgado inadmissível ou for julgado improcedente, o tribunal, o segundo grau, vai aplicar uma multa de 1% a 5% sobre o valor da causa e essa multa vai ser revertida à parte agravada. Então, você não pode manejar o agravo interno também de forma desarrazoada. Então, você só vai entrar com o agravo interno se realmente tiver fundamento o teu pedido. Então, entrei, protocolei o agravo interno e o tribunal julgou o meu agravo como inadmissível, não admitiu o meu agravo interno ou julgou improcedente o meu agravo interno, ele vai aplicar uma multa de 1 até 5% sobre o valor da causa, multa esta que será revertida ao agravado. E o pagamento dessa multa, nos mesmos moldes lá dos embargos de declaração, tem que ser efetuado agora, sob pena de criar um obstáculo para que você entre com o próximo recurso. Então, você tem que pagar essa multa agora, senão você não consegue entrar com o próximo recurso subsequente. As únicas pessoas que não precisam pagar a multa agora, Fazenda Pública e beneficiário da Justiça Gratuita, que não pagam agora, pagam lá no final, não é que não vão pagar, pagam sim lá no final, mas não precisam pagar agora. Então, esse é o nosso recurso de agravo interno. É um agravo, é um recurso contra a decisão monocrática proferida pelo relator da minha apelação, pelo relator do meu agravo de instrumento. Perfeito, pessoal? Então, eu espero você na nossa próxima aula com o nosso próximo recurso. Bons estudos e até mais!